Ao longo da história da humanidade, muitas guerras foram travadas em busca da liberdade, desde guerras pela independência até lutas por direitos civis. Milhares de pessoas lutaram no passado e perderam a sua vida para garantir a liberdade. A liberdade é um valor fundamental para a humanidade e muitas vezes é preciso lutar para conquistá-la e também para defendê-la. Ao longo da história, podemos ver que a liberdade não é um direito que é concedido, mas sim algo que deve ser constantemente conquistado e protegido. Sendo assim, não podemos deixar que nos tirem a pouca liberdade que já temos, que foi conquistada com muito sangue e luta. Olá a todos, sejam bem-vindos à Resistência. O assunto de hoje é extremamente importante e diz respeito a todos nós. Como vocês puderam notar, estamos falando a respeito da liberdade e, embora não pareça, esse assunto está sendo votado e debatido neste exato momento pelos parlamentares. Para quem ainda não sabe, estamos falando basicamente do projeto de lei de combate às fake news, ou mais popularmente conhecido por nós como o PL da censura e combate à liberdade. Ainda neste vídeo, vamos abordar tudo o que este projeto de lei pode fazer se for implementado. Antes de iniciar, gostaríamos de mostrar o site onde podemos ver a votação dos parlamentares. Aqui podemos ver aqueles que já votaram, os que votam a favor da censura e os que votam a favor da liberdade. Os que votam não está em verde, porque eles não concordam com a censura, e os que votam sim estão a favor da censura. Estamos mostrando isso no início do vídeo, porque restam poucos votos, e é por isso mesmo que você deve ir, neste exato momento, até o site, para cobrar os que ainda não votaram, para que eles votem a favor da liberdade. Você também pode cobrar a mudança de posição daqueles que votaram a favor da censura. Clicando em cobrar voto ou cobrar mudança, você será direcionado para a página onde estão algumas das redes sociais destes parlamentares. Recomendamos que você cobre como uma mensagem no Twitter, pois lá eles se demonstram mais ativos, mas você também pode cobrá-los nas outras plataformas. É extremamente importante a sua colaboração neste assunto. Pause este vídeo se preciso e faça a sua parte. Como todos sabemos, o sistema em geral trabalha de diversas formas para assim manter o controle sobre as massas. Semelhantemente ao mundo de Matrix, ele faz de tudo para que você permaneça dormindo, isso é, desinformado, capturando a sua atenção e a pulverizando em coisas sem valor. Você acaba ficando tão extasiado e distraído que não percebe a verdade à sua volta, e pouco a pouco os seus direitos vão se desaparecendo, e com ele a sua liberdade e a sua forma de viver. Por fim, é observável que na sua velhice ou até antes disso, você olhará para o passado e irá se perguntar: o que foi que eu fiz na minha vida? E você mesmo terá a resposta: perdi o meu tempo com coisas sem valor. Agora estou sem forças e velho demais para fazer as coisas que eu queria fazer. O que resta é esperar para o que vem depois da vida. É perceptível que a grande maioria dos idosos, ao se depararem com essa pergunta, acabam se apegando ao Criador e entregando o pouco da vida que lhe resta em dedicação a Ele. Sendo assim, não podemos permanecer distraídos, inertes perante o sistema. Devemos lutar pelos nossos direitos, em especial pela nossa liberdade. Se olharmos o sistema em geral, veremos que existe liberdade e liberdade. A liberdade para alguns significa liberdade. Já por outro lado, a liberdade significa controle. Mas o sistema te faz pensar que também é liberdade, só que uma liberdade controlada. Veja bem, não estamos nos referindo à anarquia, mas sim liberdade de expressão, que neste momento se vê ameaçada pela lei. O projeto de lei 2630/2020 foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira e pela deputada Geice Hasselmann. Segundo a afirmação dos envolvidos, a motivação para a apresentação desse projeto de lei foi a preocupação com a disseminação de notícias falsas e a influência que elas poderiam ter no processo eleitoral.
bem como a polarização e a radicalização do debate político. De primeira instância, ainda que fosse utilizado para benefício de um certo lado ou partido, era especificamente de cunho político. Antes de ser aprovado, o projeto passou por diversas modificações, de certa forma ocultas, antes que fosse aprovado pelo Senado Federal. Na ocasião, só se tinha informação oficial, que era estritamente sobre medidas políticas, por isso, não se sabiam quais modificações foram feitas na PL original. Em seguida, foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde passou por novas alterações e discussões, antes de ser aprovada em junho de 2021. Houveram ainda outras modificações desconhecidas para a grande maioria dos brasileiros, pois, como sempre, a mídia espera até que você não possa fazer mais nada contra, para lhe dar a notícia de que agora você é obrigado a fazer algo que você não concorda. Foi só em junho de 2021 que o presidente Bolsonaro sancionou o projeto de lei, que entrou em vigor a partir de agosto de 2021, tornando-se a Lei 14.189/2021, conhecida como Lei das Fake News. Isso, de certa forma, nos mostra que ambos trabalham para o mesmo patrão, embora sejam em maneiras e ritmos diferentes. Por fim, o objetivo é o mesmo. Acredito que a partir deste período, todos nós podemos notar que este projeto proposto no início fora totalmente diferente quando implementado. Já não se tratava mais apenas de política. Podemos ver que essa lei acabou abrangendo a todo tipo de comentário ou expressão que não fosse de consenso científico ou a versão considerada oficial sobre determinado tema. Inúmeras contas em diversas redes sociais foram bloqueadas ou sofreram algum tipo de punição. Aqui no YouTube, milhares de vídeos e canais foram deletados da plataforma. Este canal também foi removido pelo YouTube, mas graças ao Pai, vencemos a contestação e pudemos retornar. No início, ficamos revoltados com a plataforma, mas por fim, compreendemos que ela está praticamente no mesmo barco que nós. Isso porque, perante a lei, ela seria penalizada pelas nossas ações dentro dela. E possivelmente o mesmo acontece e acontecia em outras plataformas. Inclusive, foi por esse motivo que o Telegram se tornou tão popular e importante para a informação. Acontece que na última semana houve uma reabertura de forma sorrateira da PL das Fake News e entrou em votação para ser discutida na Câmara dos Deputados, onde diversas medidas e alterações foram sugeridas, e muitas delas ultrapassam o campo de combate às chamadas notícias falsas e entram no campo da censura e proibição da liberdade de expressão. O projeto de lei das fake news tem urgência aprovada a voto na próxima terça-feira. O relator vai negociar as mudanças dos textos nos próximos dias. Entre as principais polêmicas estão a criação de uma autoridade para fiscalizar as redes sociais. O relator da proposta, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, afirmou que a aprovação da urgência é uma nova rodada de negociações e um esforço concentrado para uma nova rodada de conversas. Disse: um dos pontos mais polêmicos da última versão do texto é a citação de uma autarquia federal especial para fiscalizar a ampliação da lei. Essa autoridade teria poderes de, por exemplo, instaurar incidentes caso a empresa descumprir as normas da lei, como a retirada de contas e conteúdos sinalizados como criminosos. A Frente Parlamentar Evangélica já afirmou que é contra esse ponto. A expectativa é que o relator apresente uma nova versão do texto na quinta-feira, dia 27. Já passou. A aprovação da urgência foi marcada pela polarização do tumulto em plenário e divergência entre os líderes sobre o acordo feito mais cedo, em reunião realizada na residência oficial do Novo PL e Frente Parlamentar Evangélica não concordam com a votação simbólica do pedido de urgência. A defesa da proposta partiu do vetor do deputado Orlando Silva, que cobrou uma lei que torne a internet um ambiente mais saudável, que não comprometa a segurança nas escolas. Ele negou que haja interesse em interferir na liberdade de expressão. A liberdade de expressão está fortalecida com um processo em que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado, disse o relator. Ele afirmou ainda que é necessário alterar o regime de responsabilidade das plataformas de redes sociais, mensagens e busca, para se ter maior transparência.
Grave bem o que ele disse aqui. Liberdade de expressão está fortalecida com o processo em que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. Mais para frente a gente vai ver que não é bem assim. Pela própria proposta, redes sociais e aplicativos de mensagem instantâneas e plataformas de busca deverão agir para sinalizar, retirar ou diminuir o alcance de contas e publicações acusadas de propagar conteúdo criminoso, que configurem ou inclinem o golpe de Estado, atos de terrorismo, suicídio, crimes contra crianças e adolescentes, discriminação e preconceito, violência contra a mulher e infrações sanitárias. Essas empresas também poderão ser multadas caso não cumpram a decisão judicial de retirada do conteúdo criminoso e ser responsabilizada na justiça por danos causados por conteúdos distribuídos, como publicidade, e caso descumpram as obrigações legais. Para os opositores da proposta, no entanto, tratam-se de medidas contra a liberdade de expressão. Para o deputado Marcel Van Hatten, é uma tentativa de amordaçar os parlamentares de oposição. Ele acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moral, de ir à Câmara na tentativa de coagir deputados a votar na matéria. O objetivo é criar limite que nos calam, nos silenciam e que podem nos levar à cadeia por manifestar nossa opinião política, religiosa ou defender algum setor econômico como o agro, disse. A proposta trata ainda de regras para a publicidade nas redes sociais, plataformas de buscas e aplicativos de mensagem, remuneração de conteúdos jornalísticos, direitos dos usuários das plataformas e ainda sobre contas governamentais. A proposta garante imunidade parlamentar, mas traz regras que proíbem as contas oficiais de bloquear acesso e outros parâmetros. Ou seja, eles querem ter a supremacia sobre as redes, poderem falar o que eles quiserem, enquanto nós não podemos falar nada. Até mesmo o YouTube se pronunciou sobre o assunto. Como a legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube. Esta semana, deve ocorrer a votação de urgência do PL 26/20, conhecido como Projeto de Lei das Fake News. Se o texto for aprovado como está hoje, será um grande impacto na internet como a conhecemos, sem levar em consideração a opinião da comunidade de criadores do YouTube. Embora apoiemos a legislação de enfrentar os desafios atuais como desinformação, discurso de ódio, ataques à democracia ou extremismo na internet, estamos preocupados que um projeto legislativo apressado signifique que não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores de conteúdo, de expressar suas preocupações. Ao contrário do texto discutido no ano passado, a versão que circula informalmente no momento inclui aspectos ambíguos que não foram amplamente debatidos, que teriam sérias consequências não intencionais. Entre elas, alguns criadores de conteúdos estariam isentos de obedecer nossas regras sobre desinformação ou até mesmo de dar ao governo a autoridade máxima sobre o que pode e o que não pode estar no YouTube. Aprovar este projeto de lei por meio de um processo acelerado tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar um resultado desastroso. Aqui eles citam 3 pontos-chave do porquê eles não concordam com essa PL. Primeiro, o PL pode criar exceções para a aplicação das nossas políticas, gerando desigualdade entre os criadores. Desde os primórdios do YouTube, um de nossos princípios básicos é de que nossas políticas sobre o que pode e o que não pode ser compartilhado no YouTube se aplicam a todos, desde as pessoas mais poderosas do mundo até um criador que acabou de enviar um conteúdo pela primeira vez. Este projeto de lei pretende mudar isso, dando isenção a contas consideradas de interesse público, que ficariam imunes a nossas regras de moderação. Acreditamos que as regras do YouTube sejam feitas, seja sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa, devem ser aplicadas a todos, incluindo contas vinculadas de entidades públicas ou funcionários do governo. Ponto 2. O governo teria poder para controlar todos os aspectos centrais da plataforma, sem um conjunto claro de regras. O PL 2630, ou seja, o PL das Fake News, daria ao governo a autoridade para declarar um protocolo de segurança de emergência que permitiria controlar o YouTube, tendo o poder de definir desde qual conteúdo é retirado até como o produto funcionará para os espectadores.
O PL não deixa claro quais circunstâncias podem adicionar este protocolo, nem define qualquer limite, o que significa que os criadores podem ter o seu conteúdo removido sem qualquer motivo ou possibilidade de recurso, ou seja, contestação. Sem limites claros sobre o que o governo pode controlar, essa disposição poderia ser facilmente sujeita a abusos, o que significa que o conteúdo legítimo poderia ser removido da plataforma, sem muitas explicações. Além disso, durante os protocolos de segurança, a plataforma pode ser responsabilizada pelo conteúdo postado por outras pessoas em seus sites. Na prática, isso quer dizer que, para evitar as punições legais, serviços como o YouTube serão incentivados a remover conteúdo de forma agressiva, por medo de serem responsabilizados. Neste cenário, quem perde a liberdade de expressão? Milhões de criadores no Brasil vêm ao YouTube todos os dias para expressar as suas ideias e participar de debates importantes, podem ter as suas opiniões removidas da plataforma. Terceira, o YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrado de ações jurídicas. O PL 2630/20 ainda exige que o YouTube tome ações preventivas contra o conteúdo ilegal, sem fornecer uma definição clara do que isso significa. Na prática, novamente o YouTube ficará na posição de ter que remover conteúdo legítimo para evitar ser sobrecarregado com processos judiciais, ao invés de seguir o processo que temos agora. Só no Brasil, em 2022, o YouTube removeu mais de 1 milhão de vídeos que violavam as nossas políticas contra desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil e entre outros. Para se ter uma ideia, nós já removemos conteúdos que violam as diretrizes da comunidade do YouTube de forma eficiente em grandes escalas. Só no Brasil, em 2022, o YouTube removeu mais de 1 milhão de vídeos que violam nossas políticas contra desinformação, discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outros. Esses números constatam um volume muito menor de solicitações judiciais para remoção de conteúdo. No mesmo período, em todo o país, foram pouco mais de 1.700 processos com pedidos de remoção para todos os nossos produtos, incluindo o YouTube. Isso significa que não esperamos até que haja uma decisão judicial para agir sobre o conteúdo problemático. Pelo contrário, somos proativos na proteção de nossa comunidade contra o conteúdo prejudicial. Estamos trabalhando junto com os legisladores para demonstrar como existem questões que ainda precisam ser discutidas junto à sociedade, antes de levar a PL para a votação na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, estamos informando nossa comunidade de criadores sobre o que essas mudanças podem significar para eles e incentivando-os a se fazerem ouvir. Convidamos os criadores a participar e acompanhar a discussão nas redes sociais usando a hashtag #MaisDebate2630. Sabemos que o sistema age como o diabo e vive mudando as regras para que ele sempre continue vencendo. É importante o ditado que diz: aonde passa um boi, passa a boiada. Ou seja, uma estreita brecha que dermos para o sistema logo se tornará uma janela, depois uma porta e assim sucessivamente. Como podemos ver nas palavras da equipe do YouTube, essa PL se assemelha muito com o conhecido Ministério da Verdade, citado no livro de 1984, de George Orwell. O Ministério da Verdade é um dos 4 ministérios que controlam a vida dos cidadãos de um Estado totalitário. O Ministério da Verdade é responsável por gerar a propaganda, a manipulação, a informação em favor do governo e do único partido. Todas as notícias do passado haviam sido alteradas. A imprensa, a TV, o rádio eram simplesmente instrumentos de propaganda destinados a fazer com que o indivíduo adotasse a opinião que o partido considerasse correta. Partindo daí, gostaríamos de te mostrar este site que, embora se mostre relevante, por lei, tem que ser o primeiro nas listas de busca do Google. PL 2630, das fake news, vai censurar versículos da Bíblia das redes sociais. Boato. A matéria menciona se tratar de uma fake news e afirma que os versículos da Bíblia não serão proibidos após a aprovação da PL. Além disso, ela também menciona que mesmo que não seja proibida, você não deve publicar certos versículos na internet, deixando clara a posição contrária à liberdade deles. Por fim, se diz que isso não tem nada a ver com a PL, e que está claro na própria PL.
Buscamos algumas matérias, mas em sua grande maioria todas eram iguais. Porém, uma nos chamou a atenção, uma que Alexandre de Moraes pretende suspender sem aviso contas de pessoas que, segundo ele, estejam divulgando notícias falsas. Infelizmente, como muitas matérias importantes, a maioria das pessoas não tem acesso. Isso porque é preciso pagar uma assinatura para poder ler a notícia. É assim justamente para que você não veja o conteúdo. Certamente, nela contém coisas que as outras matérias não contêm. Por isso, demos um jeito de acessar e vamos ler na íntegra para você. Moraes quer que PL das fake news inclua suspensão imediata de perfil que divulga informação falsa. O presidente do TSE se reuniu com os presidentes do Senado e da Câmara para apresentar propostas da Justiça Eleitoral ao PL das fake news. A proposta de Moraes prevê que a suspensão não precisa previamente ser informada ao dono do perfil. Brasília. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, reuniu nesta terça-feira, dia 25, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para apresentar as sugestões de emendas ao projeto de lei PL das fake news. No rol das novas medidas, Moraes quer que as redes sociais suspendam perfis, contas ou canais consideradas produtores sistemáticos de desinformação e publicações costumazes de informação falsa, sem que seja necessário notificar esses usuários da medida adotada. Os provedores deverão, sob pena de responsabilidade civil e administrativa, indisponibilizar imediatamente conteúdos e contas com dispensa a notificação aos usuários. Se verificarem ou existir dúvida fundada de risco, sugere o texto do documento apresentado por Moraes. Moraes ainda detalha que devem ser considerados riscos o compartilhamento de condutas e informações e atos democráticos, notícias falsas contra o processo eleitoral, grave ameaça ou incitação de violência física contra funcionários públicos, publicações que ameacem a infraestrutura do Estado ou que peçam a abolição violenta da democracia, e postagens que promovam racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra minorias políticas e sociais. A versão atual do PL apenas prevê que as plataformas adotem um protocolo de segurança no prazo de 30 dias, caso sejam identificados riscos de conteúdos publicados. O projeto está sob relatoria do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, que propõe regras de moderação das informações compartilhadas nas redes sociais e a regulação das atividades das empresas que gerem esses espaços. A sugestão de cobrir preconceitos e ideologistas extremistas nas redes já havia sido apresentada por Moraes na semana passada em reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para discutir com chefes de poderes, governadores e prefeitos formas de combater a escalada de atentados às escolas. Na ocasião, o presidente do TSE disse que as redes sociais lucram com a violência e precisam pagar pelos efeitos gerados por estes conteúdos. Em sua ofensiva contra a desinformação no ambiente digital, o presidente do STE também quer responsabilizar as empresas de tecnologias. Moraes pretende obrigar as companhias a pagar uma multa de 100 mil a 150 mil reais por hora em caso de descumprimento de decisão judicial que imponha a remoção do conteúdo. A versão atual do texto determina que as multas oscilem entre 50 mil e 100 mil reais. Atualmente, a Justiça Eleitoral já aplica multas em casos de descumprimento de decisão judicial, mas os juízes utilizam o parâmetro somente em resoluções do TSE sobre o tema, em vez de orientar por legislação específica. O presidente do STF chegou a impor no início do ano passado a suspensão das operações do Telegram no país por causa de descumprimento de decisões judiciais e da negativa dos donos da plataforma em indicar um representante legal no Brasil. O documento entregue por Moraes aos presidentes da Câmara e do Senado tem 4 páginas e 4 sugestões de emendas ao texto original. O presidente do STF fez tanto sugestões de modificação da redação do projeto como propôs que novos incisos sejam incluídos.
Entre as novas propostas apresentadas pelo STE ao Congresso, ainda consta a responsabilização das Big Techs e das empresas civis e administrativa pela presença das contas falsas em seus domínios, pelo descumprimento de ordens e remoção de publicações e pela disseminação de conteúdos impulsionados, publicidade paga e postagens direcionadas por algoritmos. Moraes também pretende incluir no texto a proibição do compartilhamento de notícias falsas ou gravemente descontextualizadas, que atinjam a integridade do processo eleitoral. Outra prática adotada pela Justiça Eleitoral e pelo próprio TSE nas eleições de 2022 e que agora Moraes deseja regulamentar por lei é a extensão de ordens de remoção de conteúdos a postagens idênticas feitas nas redes, ou seja, Moraes quer que o PL das fake news permita os magistrados remover publicações em massa de notícias falsas apenas estendendo os efeitos de decisões anteriores. A remoção extensiva de publicações falsas já havia sido introduzida pelo TSE por meio de resolução há 10 dias no segundo turno das eleições do ano passado. A regra deu poderes amplos à Corte para remover conteúdos considerados inverídicos ou gravemente descontextualizados, que atinjam a integridade do processo eleitoral, mesmo que o Ministério Público não tenha apresentado denúncia. Com isso, os ministros passaram a poder agir de ofício para proibir a desinformação que atingia as eleições. A nova declaração proposta pelo TSE ainda prevê o PL das fake news proíbe a veiculação de propaganda paga nas redes sociais nas 48 horas que antecedam e sucedam as eleições. Por expressar os preceitos da nossa fé, já somos taxados de fascistas, preconceituosos, homofóbicos, intolerantes e machistas. Podemos facilmente notar que sim, versículos da Bíblia serão proibidos na internet, assim como vários outros pontos de vista conservadores. E ainda teremos de nos manter calados ouvindo as mentiras do governo. Teremos que ver notícias que nos prejudicam com um tom de entusiasmo e nos fazendo parecer que são coisas boas, quando está claro que não são. De acordo com a PL, se viermos expressar nossa opinião contrária à versão permitida pelo governo, seremos penalizados como criadores de fake news. A proposta de Moraes contém 4 páginas e não temos acesso a elas. Sabe-se lá o que mais contém nelas. Estamos prestes a nos tornar um tipo de ideocriminosos. Um ideocriminoso é uma pessoa que é punida por manter ou expressar ideias que vão contra o partido e a ideologia governante. O partido controla e molda a percepção da realidade através de meios como manipulação da linguagem e da história. E qualquer um que desafia a narrativa oficial é considerado um ideocriminoso. O crime de pensar ou falar contra o partido é punido com severidade, muitas vezes através da tortura e da lavagem cerebral. O objetivo é eliminar qualquer possibilidade de resistência ou oposição ao poder do partido. Se não lutarmos pela nossa liberdade de expressão, essa PL vai ser atualizada como lei, e será só questão de tempo para que ela também seja implementada fora da internet. Pense bem. Por que eles tiveram que fazer isso em oculto? Por que eles tiveram toda essa pressa? Existe um motivo oculto por trás de tudo isso, mas isso é tema para um outro vídeo. Espero que vocês tenham compreendido a importância da informação e não deixem de cobrar os parlamentares. O link está na descrição. Que o Criador proteja cada um de vocês. Até a próxima.